Na vastidão, onde o sol desenha histórias no horizonte e cada sombra carrega um segredo, existe um lugar onde o silêncio é mais eloquente que qualquer palavra. Hoje você vai conhecer uma história sobre o que se esconde sob a superfície das coisas, sobre verdades que pulsam onde ninguém imagina e sobre como às vezes a salvação vem disfarçada de mistério. Prepare-se, porque esta jornada vai te mostrar que nem tudo que parece estranho é perigoso e nem tudo que assusta é mau. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. Ela surgiu na entrada da fazenda quando o sol já se despedia do dia, deixando aquele rastro dourado que transforma tudo em lembrança. O fazendeiro estava terminando de guardar as ferramentas quando viu a silhueta se aproximando pela estrada de terra. Era uma mulher. Isso ficou claro quando ela chegou mais perto. O rosto marcado pelo sol, os cabelos embaraçados pelo vento, e aqueles olhos que pareciam carregar o peso de muitas noites sem descanso. Ela parou a alguns passos do portão, como se esperasse permissão para existir naquele espaço. O homem limpou as mãos no pano que carregava no cinto e caminhou até ela. Não disse nada no começo, apenas observou. Tinha aprendido com os anos que às vezes o silêncio é a melhor forma de deixar alguém contar sua história. A mulher olhou para ele, então, para a casa ao fundo, depois novamente para ele. Quando finalmente falou, a voz saiu fraca, quase um sussurro levado pelo vento da tarde. Preciso de um lugar para passar a noite. Posso trabalhar em troca. Sei cuidar de animais, consertar cercas, qualquer coisa. A voz dela tremia, mas havia determinação por baixo do cansaço. O fazendeiro assentiu devagar. Não era costume receber estranhos, mas também não era seu costume negar ajuda a quem claramente precisava. Ele indicou a casa com um gesto da cabeça e começou a caminhar. Ela o seguiu, mantendo uma distância respeitosa. Dentro da casa, ele preparou algo simples: pão, água fresca do poço, um pedaço de queijo que tinha guardado. Colocou tudo na mesa e fez sinal para ela se sentar. A mulher hesitou, então se aproximou devagar, como animal acostumado a desconfiar de gentilezas. Comeu em silêncio e ele respeitou esse silêncio. Apenas ficou ali, do outro lado da cozinha, observando a noite chegar pela janela. Quando ela terminou, limpou a boca com as costas da mão e finalmente o encarou. Tem algo que preciso te dizer. As palavras saíram pesadas, carregadas de algo que o fazendeiro não conseguiu identificar. Era medo, era vergonha, era apenas cansaço. Ele esperou e ela continuou. Estou fugindo, não de ninguém específico, mas de uma situação, de um lugar onde não era mais seguro estar. Não vou te contar detalhes porque não quero te envolver, mas preciso que saiba que não sou perigosa. Só estou cansada. O fazendeiro assentiu. Todos estamos fugindo de alguma coisa, disse ele, e foi a coisa mais próxima de filosofia que já tinha dito em anos. Você pode ficar o tempo que precisar. Tem um quarto nos fundos que não uso. Não é muito, mas tem uma cama e está limpo. Ela pareceu surpresa com a facilidade da oferta, como se esperasse resistência. Perguntas, desconfiança. Mas ele não era homem de complicar as coisas. Se alguém precisava de ajuda, ajudava. Era simples assim. Naquela primeira noite, ele a levou até o quarto dos fundos. Era pequeno, com uma janela que dava para o curral e uma cama estreita com lençóis brancos. Ela entrou e ficou parada no meio do cômodo, como se não soubesse o que fazer com tanta tranquilidade. Ele ia se retirar quando ela falou novamente, dessa vez num tom ainda mais baixo. Ninguém nunca me ofereceu um lugar sem querer algo em troca. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Eu não quero nada, respondeu o fazendeiro, apenas que você descanse. Amanhã a gente vê o que pode ser feito. Ele fechou a porta e voltou para seu próprio quarto, mas o sono não veio fácil naquela noite. Tinha algo na presença daquela mulher, algo que despertava uma curiosidade antiga,
um instinto que ele pensava ter enterrado junto com sua última esperança de companhia. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Ela acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, e já estava trabalhando quando ele saía da casa. Cuidava dos animais com uma eficiência que surpreendia, consertava coisas que ele nem tinha notado que estavam quebradas. Organizava o celeiro de uma forma que fazia mais sentido do que a maneira como ele tinha mantido por anos. Eles conversavam pouco, apenas o necessário para coordenar as tarefas do dia. Mas havia momentos em que ele a pegava olhando para o horizonte com aquela expressão distante, como se estivesse calculando distâncias, medindo tempo. Momentos em que ela tocava a própria pele, especialmente na região do pescoço e dos ombros, com uma delicadeza que parecia mais preocupação do que carinho. E havia as noites, quando ele acordava com sons vindos do quarto dela. Não eram sons de pesadelo exatamente, mas de alguém conversando sozinho, como se estivesse negociando com algo invisível. Uma semana depois de sua chegada, aconteceu um incidente que mudou tudo. Estavam trabalhando juntos para consertar uma parte da cerca que tinha cedido com o vento forte da noite anterior. O sol estava particularmente cruel naquele dia, e em determinado momento ela parou, levou a mão ao peito e cambaleou. Ele largou as ferramentas e correu para ampará-la antes que caísse. Quando a segurou pelos braços para estabilizá-la, sentiu. Não foi imaginação, não foi o calor causando ilusões. Havia algo sob a pele dela, algo que não deveria estar ali. Não era osso, não era músculo, era diferente. Tinha uma textura estranha, quase como se fosse algo sólido, mas que ao mesmo tempo pulsava com uma vida própria. Ela percebeu que ele tinha sentido. Seus olhos se arregalaram e ela se afastou bruscamente. Não pergunta, disse ela, a voz agora firme, apesar do susto. Por favor, não pergunta. Mas era tarde demais. A curiosidade tinha sido despertada, e mais do que curiosidade, era preocupação. O que era aquilo? Era algo que a machucava? Era algo que precisava de cuidado? Ele não conseguia simplesmente ignorar. Aquela noite, depois do jantar silencioso, ele finalmente quebrou o acordo tácito de não fazer perguntas. Preciso saber, disse ele sem rodeios. O que é aquilo? Você está doente? Precisa de ajuda? As perguntas saíram mais urgentes do que ele pretendia. Ela ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando nervosamente na mesa de madeira. Finalmente, ela suspirou, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Não é doença, começou ela. É uma responsabilidade, algo que carrego há muito tempo. Algo que me foi confiado quando eu era mais jovem e que não posso simplesmente abandonar. Ela fez uma pausa, avaliando quanto deveria revelar. É uma pedra, continuou, mas não é uma pedra comum. É algo antigo, algo que minha família protege há gerações. O fazendeiro franziu a testa, tentando processar a informação. Uma pedra? Sob sua pele? Como isso era possível? E mais importante, por quê? Ela percebeu a confusão dele e continuou. Existe um ritual, explicou ela. Um ritual antigo que permite que guardiões carreguem objetos preciosos de uma forma que ninguém possa roubá-los. A pedra se funde com o corpo, fica protegida, mas continua viva de certa forma. Continua pulsando. É por isso que você está fugindo. Alguém sabe que você tem essa pedra? As perguntas começaram a fazer sentido agora. Ela assentiu lentamente. Há pessoas que passaram a vida inteira procurando o que eu carrego. Pessoas que acreditam que essa pedra tem poderes, que pode trazer prosperidade, ou revelar segredos, ou outras coisas que não sei se são verdade. Tudo que sei é que minha mãe me passou esse fardo e ela recebeu da mãe dela, e assim por gerações. O fazendeiro se recostou na cadeira, absorvendo tudo. Então você está protegendo algo que nem sabe ao certo o que é. Não parece justo. Ela deu um sorriso triste. Justo ou não, é minha responsabilidade. Mas estou cansada de correr. Estou cansada de olhar por cima do ombro.
Pensei que talvez aqui, tão longe de tudo, eu pudesse finalmente ter paz. Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu não apenas a mulher cansada que tinha aparecido em sua porta, mas alguém que carregava um peso invisível, algo que ia muito além do físico. E naquele momento tomou uma decisão. Você vai ter essa paz, disse ele. Enquanto estiver aqui, ninguém vai te incomodar. Se alguém vier procurando, vamos lidar com isso. Juntos. Os olhos dela brilharam, não de lágrimas, mas de algo parecido com esperança. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Ele deu de ombros. Talvez seja porque também estou cansado de estar sozinho, ou talvez seja porque reconheço em você algo que já senti. Essa necessidade de ter um lugar que seja seu, onde ninguém pode te alcançar. Seja qual for o motivo, você pode contar comigo. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha chegado, ela pareceu realmente relaxar. Contou mais sobre a pedra, sobre como podia senti-la reagindo a diferentes situações, como às vezes parecia pulsar mais forte quando algo importante estava para acontecer. Contou sobre sua família, sobre a linhagem de guardiãs que se estendia por séculos, cada uma passando o fardo adiante quando chegava a hora. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. As semanas que seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica da fazenda. Ela não era mais apenas alguém que estava passando, era parte daquele lugar agora. Trabalhavam lado a lado durante o dia e à noite compartilhavam refeições e histórias. Ele contou sobre como tinha herdado a fazenda do pai, sobre os anos solitários depois que todos que conhecia tinham partido ou falecido, sobre como tinha se acostumado com o silêncio até que ele se tornou sua única companhia. Ela, por sua vez, revelou mais sobre sua jornada. Tinha viajado por muitas terras, sempre se movendo, nunca permanecendo tempo suficiente para criar raízes. Tinha visto cidades crescerem e outras desaparecerem. Tinha conhecido pessoas boas e pessoas que queriam apenas usar o que ela carregava. Aprendi a reconhecer as intenções, disse ela uma noite, e suas intenções são puras. É raro encontrar isso. Mas a paz que tinham construído estava prestes a ser testada. Foi numa manhã comum, quando o sol mal tinha nascido, que viram a poeira no horizonte. Alguém estava se aproximando, e não era apenas uma pessoa. Eram 3 cavaleiros, vindo na direção da fazenda com determinação que não deixava dúvidas de que sabiam exatamente para onde iam. Ela os viu primeiro, e o fazendeiro notou imediatamente a mudança em sua postura. Ela ficou rígida, a mão indo instintivamente para o pescoço, onde a pedra descansava sob sua pele. Eles me encontraram, sussurrou ela, e havia medo real em sua voz pela primeira vez desde que tinha chegado. O fazendeiro olhou para os cavaleiros se aproximando e então para ela. Entra na casa, disse ele com calma. Eu lido com isso. Não, ela respondeu firmemente. Isso é comigo. Você não tem que se envolver. Mas ele já estava se movendo, posicionando-se entre ela e os visitantes que se aproximavam. Já estou envolvido, disse ele simplesmente, e não vou deixar ninguém tirar de você o que é seu para proteger. Os 3 cavaleiros pararam a alguns metros da casa. Eram homens de aparência rude, com olhos que avaliavam tudo com a frieza de quem estava acostumado a tomar o que queria. O que estava na frente, claramente o líder, desceu do cavalo com movimentos calculados. Estamos procurando algo, disse ele, a voz carregada de autoridade falsa. Ou melhor, alguém. Uma mulher que carrega algo valioso. Aqui só tem eu e minha esposa, respondeu o fazendeiro, a mentira saindo naturalmente. E não temos nada de valor além do nosso trabalho. Sugiro que sigam em frente. O homem deu um sorriso que não chegou aos olhos. Sua esposa? Interessante, porque recebemos informação de que a mulher que procuramos estava viajando sozinha. Além disso, o que procuramos não é exatamente algo que se possa ver facilmente.
A tensão no ar era palpável. O fazendeiro não se moveu, mantendo sua posição firme entre os estranhos e a casa. Acho que houve um engano, disse ele, e acho melhor vocês partirem antes que isso se torne um problema. O líder dos cavaleiros riu, um som sem humor. Problema? Amigo, você não faz ideia do tipo de problema que está se metendo. Foi quando ela saiu da casa. Não correu, não hesitou. Caminhou com a cabeça erguida até ficar ao lado do fazendeiro. É comigo que vocês querem falar, disse ela, a voz firme. Então falem, mas deixem claro uma coisa. O que carrego não é para vocês, nunca será para vocês, e não importa o que façam, não conseguirão tomar. O líder a estudou com interesse renovado. Então a lenda é verdade. Você realmente é uma das guardiãs. Sabe quanto tempo procuramos por uma de vocês? Anos. E agora aqui está você, em uma fazenda esquecida no meio do nada. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Vai facilitar as coisas e nos entregar voluntariamente? Ou vamos ter que resolver isso de outra forma? Ela deu um passo à frente. Escutem bem, porque vou dizer apenas uma vez. A pedra que carrego está ligada a mim de uma forma que vocês não conseguem entender. Não pode ser removida sem consequências graves. Não pode ser usada por ninguém além da linhagem de guardiãs. Tudo o que conseguiriam era uma pedra morta e inútil. Então estão perseguindo algo que não tem valor para vocês. Isso é o que todas as guardiãs dizem, respondeu o homem. Mas conhecemos histórias diferentes, histórias de poder, de riqueza, de conhecimento ancestral contido nessas pedras, e estamos dispostos a arriscar. Ele fez um sinal para os outros dois homens, que começaram a se mover, tentando flanquear o casal. O fazendeiro agiu rápido, não tinha ferramentas por perto, mas tinha algo melhor, conhecimento do terreno. Deu um passo estratégico que fez os cavalos se assustarem, criando confusão. Na desordem, agarrou o braço dela e começaram a correr. Não para casa, mas para o celeiro, onde ele sabia que havia uma passagem que levava ao porão, um lugar que ele tinha preparado anos atrás para armazenar suprimentos durante tempestades. Entraram no celeiro e ele rapidamente moveu alguns fardos de feno, revelando o alçapão. Desce, ordenou ele. Ela obedeceu sem questionar, e ele a seguiu, fechando a entrada atrás deles. Ficaram em silêncio absoluto, enquanto ouviam os passos dos homens acima, procurando, gritando, eventualmente saindo para continuar a busca lá fora. No escuro do porão, sentados lado a lado, ela finalmente falou. Você não tinha que fazer isso. Agora eles vão voltar e vai ser pior. Ele balançou a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia ver o gesto na escuridão. Já fiz minha escolha. Além disso, tenho um plano. Esses homens não conhecem essas terras como eu. E se vão brincar de caça, vão descobrir que escolheram o território errado. Passaram horas no porão, ouvindo os sons acima diminuírem gradualmente. Quando finalmente silenciou completamente, ele decidiu que era hora de agir. Saíram com cuidado, e o que encontraram foi devastação. Os homens tinham revirado a casa, quebrado móveis, claramente frustrados por não encontrarem o que procuravam. Mas tinham partido, pelo menos por enquanto. Vão voltar, disse ela olhando ao redor com tristeza. E quando voltarem, vão trazer mais gente. Não posso ficar aqui, não posso colocar você em perigo assim. Mas o fazendeiro já estava pensando à frente. Não vão voltar se não tiverem motivo, e se dermos a eles algo mais interessante para perseguir. Ela o olhou confusa. O que quer dizer? Ele explicou seu plano. Era arriscado, requeria timing perfeito, mas podia funcionar. A ideia era criar uma falsa pista, fazer os homens acreditarem que ela tinha seguido em outra direção, para outra cidade, onde supostamente haveria outros da linhagem dela. Enquanto perseguiam essa pista falsa, eles teriam tempo para decidir o próximo passo de verdade. Trabalharam a noite toda preparando. Ele usou seus contatos na cidade mais próxima para espalhar rumores cuidadosamente elaborados. Ela escreveu mensagens codificadas que apenas outros guardiões entenderiam.
mas que para os caçadores pareceriam pistas valiosas. Plantaram evidências, criaram uma trilha falsa, fizeram tudo o que podiam para desviar a atenção. Quando o sol nasceu no dia seguinte, estavam exaustos, mas esperançosos. O plano estava em movimento. Agora só restava esperar e ver se funcionaria. Sentaram-se na varanda da casa danificada, olhando para o horizonte onde os cavaleiros tinham desaparecido no dia anterior. Sabe, disse ela depois de um longo silêncio, minha vida inteira foi definida por essa pedra, por essa responsabilidade que nem escolhi. Nunca tive a chance de simplesmente ser, de ter um lugar, uma casa, alguém. Sempre foi apenas eu e o fardo. Ela olhou para ele. Mas esses dias aqui, mesmo com todo o perigo, foram os mais próximos de paz que já senti. Ele pegou a mão dela, um gesto simples, mas carregado de significado. Então talvez seja a hora de você escolher um novo caminho. Não precisa carregar isso sozinha. Não precisa estar sempre em movimento. Talvez a melhor forma de proteger o que carrega seja parar de correr e começar a viver. Ela apertou a mão dele de volta e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Os dias seguintes foram de vigilância constante, mas também de reconstrução. Consertaram a casa juntos e, no processo, consertaram também partes deles mesmos que tinham sido quebradas pelo tempo e pela solidão. Ela ensinou a ele antigas canções de sua família, histórias passadas de geração em geração, junto com o fardo da pedra. Ele mostrou a ela os segredos da terra, como ler os sinais da natureza, como encontrar água onde parecia não haver. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.